Então, vamos lá. Boa noite, né? Prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o Marco Bueno, terapeuta integrativo. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre aromaterapia e sobre dor crônica, né? Como é que a aromaterapia pode auxiliar nas dores. E eu passei aqui, eu tenho aqui, vou estar acompanhando aqui um roteirozinho, então de vez em quando eu vou olhar para baixo aqui, eu tenho as minhas anotações aqui para a gente não esquecer nada, tá? Vocês fiquem à vontade para participar, qualquer dúvida, qualquer colocação que vocês queiram fazer, é só abrir aí o microfone ou então escrever no chat que a gente vai estar aqui acompanhando vocês e a gente vai respondendo as perguntas, né? Então, nós estamos aqui numa segunda-feira, eu estou no Rio de Janeiro, hoje, diferente das outras vezes, está um friozinho aqui, né? Então, o tempo realmente mudou, eu não sei como é que está aí na região de vocês, mas aqui choveu o dia todo, mas mesmo assim o Rio de Janeiro continua ainda sendo uma cidade muito agradável. Então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre dor, mas antes eu queria explicar o que é, no entendimento da ciência, a dor, né? Como é que a gente define a dor, porque antigamente a dor era algo misterioso, né? Era algo quase que tratado como uma feitiçaria, né? Há muito pouco tempo atrás, foi dada a importância devida à dor, né? A dor era a consequência de um mal inevitável e que não tinha o que fazer, né? Então, era assim a leitura da ciência. Então, até meados da Primeira Guerra, tal, não tinha, inclusive, medicamento para dor, né? As pessoas realmente faziam atrocidades e não se levava em conta a questão da dor. A dor vem sendo estudada nesse século, recentemente, no século passado, né? Mas só em meados de 2000, 2004, é que a dor ganha uma importância, né? E em 2004, inclusive, um cientista belga faz um estudo sobre a dor e ele define que o alívio da dor é um direito humano, né? E isso foi colocado como uma premissa pela saúde mundial. E, inclusive, em 2004, houve uma campanha mundial contra a dor, né? Levando em conta o sofrimento que a dor traz, né? Isso foi muito importante para o desenvolvimento da dor. E é muito interessante que a dor ela acontece mais em países em desenvolvimento do que países desenvolvidos, né? Então, nós que estamos num país subdesenvolvido sofremos mais com a dor do que os países ricos, né? E isso acontece em função de alguns fatores. O primeiro é que a dor aguda, né, as doenças agudas, elas têm prioridade. Então, em países em desenvolvimento, há mais gente doente, né? As doenças não foram erradicadas ainda, doenças comuns, né? Então, a prioridade da saúde são para essas doenças e a dor fica em segundo plano, né? Enquanto em países mais ricos, essas doenças já estão equalizadas, as crianças são vacinadas, né? Não existe tanto receio com a vacinação, né? Não, tantas barreiras, há mais conhecimento e a dor pode ser colocada no plano que ela merece. Outra coisa que contribui para esse fator é que
os tratamentos alternativos são poucos usados nos países em desenvolvimento, né? Terapias integrativas é uma novidade para todos nós, né? Nós acabamos não levando em conta as alternativas. E isso daí compromete o cuidado com a dor, né? Muitas das doenças e das enfermidades podem ser tratadas como nós, que estamos aqui falando de aromaterapia, cuidamos, né? Então, a aromaterapia é uma terapia alternativa, né? Uma terapia complementar, né? Ela ajuda nas questões da saúde a dar um suporte naquilo que a medicina tradicional tem mais dificuldade, às vezes não sequer consegue tratar. Ela não é invasiva, mas ela apresenta resultados científicos já comprovados. Então, aí a gente tem uma lista delas, né? A aromaterapia, a fitoterapia, a acupuntura, e entre outras, né? A própria homeopatia, né, que é usada por muitos médicos, não? Ela é também uma terapia alternativa. Então, a gente precisa dar mais valor a esses processos, né? E é por isso que a aromaterapia vem crescendo no mundo todo, né? Tendo o seu reconhecimento nesse processo, né? Então, isso é bem interessante. A dor foi definida pelas organizações mundiais da saúde, né? Pela Organização Mundial, como uma experiência sensorial e emocional, né? É um processo desagradável associado a uma lesão real ou potencial, que é descrita em termos de tal lesão, né? Então, essa é a definição clássica da dor. Então, o que isso quer dizer? Que muito da dor ela está ligada a uma lesão, né? Mas ela também está ligada a uma questão emocional. Então, a dor também tem um componente psicoemocional, que é importante a gente levar em conta, porque a gente tem uma forte emoção envolvida ao processo de dor. Mesmo quando ela é aguda, mesmo quando a gente sofre um ferimento, existe uma emoção ligada a esse sofrimento, né? A essa dor. Ela pode ser diferente para cada pessoa, né? Então, tem pessoas que sentem mais dor, tem pessoas que sentem menos dor, né? Isso depende das experiências vividas por essa pessoa, do organismo dessa pessoa. Ela pode ser mais tolerante ou menos tolerante à dor. E isso leva a gente sempre ficar pensando no que acontece com o nosso corpo durante a dor, né? Então, quando a gente pensa na dor e imagina que ela é simplesmente física, né, a gente não dá a devida importância para aqueles processos que podem manter a dor, né? Deixar o nosso corpo dolorido. Então, por isso que é importante a gente ter essa definição bem clara de que as emoções estão ligadas com o processo da dor, né? Então, o que é uma dor aguda, né? A dor aguda é aquela dor que vem de um perigo exterior, né? A gente precisa entender essa questão, porque aí está ligada à importância da dor na nossa sobrevivência. Então, quando a gente fala de dor aguda, a gente fala do risco iminente de se machucar, do risco iminente de causar uma lesão no nosso corpo, né? No risco que a gente tem para a nossa saúde. Então, a gente tem medo, né? O medo é um fator de sobrevivência. Então, a gente passa a
sobreviver em função desse medo de sentir dor. Então, assim, ninguém sai por aí pulando de uma altura muito alta, ninguém sai por aí enfrentando os riscos que tem no dia a dia, simplesmente porque tem medo da dor, né? Não quer sofrer a dor, essa dor aguda, né? Mas quando a gente fala de dor crônica, a gente está falando de uma dor que é interna. Como diz a medicina germânica, a dor é um processo egoísta. Só quem sente é que sabe, né, o quanto dói, né? Não dá para ninguém relativizar a dor, né? Principalmente a dor dos outros, né? Então, a dor crônica ela está associada a um processo diferente da dor aguda, que está associada a esse fator externo. A dor crônica ela está associada a um fator interno, e ela leva a gente, né, a nós como indivíduo, a nos afastarmos das atividades que podem provocar essa dor. A gente se isola, né? A gente começa a ter um contato social mais restrito. Então, a gente para de conviver em sociedade, né? E isso cria um ciclo, né? E esse ciclo ele é vicioso. Então, é a dor que gera medo, que gera falta de atividade, que gera ansiedade, que pode levar a uma depressão, né? E que faz doer mais. Então, acaba doendo mais. Então, essa dor, né, ela é imensurável. Então, quando, às vezes, eu coloco lá que quando a dor é na alma, né, a gente não adianta pôr curativo na pele, é porque essa dor ela não é provocada por uma lesão, né? Ela não é derivada de uma inflamação ou de um simples processo na nossa saúde, né? Ela tem um fundo emocional muito grande, né? E que acomete independente do nosso estado clínico. Então, é por isso que a dor crônica é, inclusive, mais difícil de ser diagnosticada, né? Os médicos fazem exame, não acham nada de errado nos exames. Ele fala para você que você não tem nada, né? Mas você vai para casa e continua doendo. Então, essa dor, ela costuma ser desassociada a uma doença, porque a gente aprendeu que dor está associado a uma doença, a uma lesão, né? Mas na verdade ela está associada a uma experiência, né? Tanto na dimensão física como na dimensão psicossocial e outras relações que a gente tem com o mundo, né? Então essa é a dor crônica, né? Quando a gente fala de dor aguda, a gente está falando de uma dor curta, né? Ela tem um padrão, né? A gente vai lá e se fere, então essa dor ela é persistente, ela é penetrante, né? Ela está localizada naquele lugar da lesão, ela é somática, né? Então ela aparece na hora que está doendo, então o dente inflama, dói o dente naquela hora, naquele local. Não, então, isso é decorrente na maioria das vezes, ou por um acidente, ou por uma queimadura, ou por uma inflamação, né? Tem uma causa raiz bem identificada, onde a gente consegue definir o que é uma dor aguda, né? A dor aguda, às vezes, uma terapia alternativa, né, como o caso da aromaterapia, pode sim ajudar, né?
Mas a dor aguda, ela às vezes requer intervenção médica tradicional, né? Então, não dá para brincar, por exemplo, com um rim ferido, não dá para brincar com um apendicite supurado, não dá para brincar com uma diverculite, né? Porque a dor é aguda, ela está lá naquele processo, né, que a gente precisa realmente intervir muito rapidamente para que a gente possa curar o indivíduo. Às vezes pode ser uma perfuração, né, uma lesão realmente mais difícil. Agora, quando a gente fala de dor crônica, ela não tem uma lógica, né? Ela não tem um padrão. Ela persiste além do período de cura. Às vezes o paciente está curado, ele já não tem mais a lesão, né? E a dor está lá, né? Mas é aquela dor que vai com a gente o tempo todo, né? Então, isso pode ser uma artrite, pode ter uma fibromialgia, né? Uma síndrome mais complexa, né? E que independe de que dor e de que local ela está acontecendo. Às vezes ela acontece num local específico, mas às vezes ela também acontece num local geral, né? Ela acontece às vezes no corpo todo, né? Não tem uma explicação, né? Então essa dor ela é muito mais complexa, né? Inclusive para diagnosticar. Alguns médicos até às vezes não dão a devida importância, né? Mas ela não tem essa questão de dor regional, né? Dói dói o meu cotovelo, dói o meu ombro, às vezes dói vários lugares, não? E essa é a característica da dor crônica, né? E existe aí uma série de causas prováveis para esse tipo de dor, né? E nem necessariamente é o mesmo caso para pessoas diferentes, né? É muito comum a pessoa falar assim, eu estou com dor de cabeça. Então, uma dor de cabeça pode ser um estresse, a dor de cabeça pode ser o índice de açúcar no organismo, né, que está muito elevado ou está muito baixo. Ele pode ser porque bebeu bebida alcoólica, ele pode ser um desequilíbrio hormonal, pode ser um tumor cerebral, né? Então, tem uma infinidade de coisas que podem provocar uma dor de cabeça. E ela pode ser, sim, crônica, né? Pode ser uma dor que acomete todos os dias, em determinada hora, ou não tem nenhum motivo, não tem um padrão, ela acontece a qualquer hora. Então, esse daqui é uma característica da dor crônica, né? Por quê? Porque ela está ligada ao emocional, né? Ao seu estado físico, né? Então, ao seu estado psíquico, que pode ter um gatilho que dispara essa dor. Então, é muito comum a gente ouvir dizer que depois que eu machuquei tal local, se muda o tempo, eu estou com uma dor, né? Então, como o meu dedinho dói, vai chover. Quando o meu pulso dói, vai fazer sol. Então, tem essas coisas porque o nosso emocional reage àquelas condições, aquilo como um estímulo, né? E isso provoca dor, né? Então, são a expectativa e o sentimento que a gente tem para cada dor, né? A gente acaba criando uma maior tensão, né? E aí, o que acontece? Dependendo desses estímulos, né, a dor pode ser mais forte ou ela pode diminuir a tensão. Às vezes, quando você
faz um relaxamento, né? Você sente uma sensação de alívio, de prazer, não? A dor diminui, né? Às vezes, o inverso também é verdadeiro, né? Então, você está mais tenso, tal, então aí a dor fica mais intensa. Essa variação, né, acontece de pessoa para pessoa e, às vezes, até na mesma pessoa, dependendo desses fatores que podem mudar aqui a nossa visão da dor. O importante é que a gente não deve sentir dor, né? A gente não tem que sentir dor. Por quê? Porque a dor fragiliza, né? A dor nos deixa vulnerável, né? É uma questão de saúde pública, inclusive, é uma questão que diminui a tua produtividade, né? Mexe com a sua relação pessoal com as pessoas, vai atrapalhar a sua vida financeira, né? As suas emoções ficam desequilibradas, então ninguém merece sentir dor. Então é por isso, né, que a ciência, né, coloca que o alívio da dor é um direito humano, porque você não tem que sentir dor, né? Então, esse é o princípio básico da dor. Ela é necessária porque ela garante a nossa sobrevivência, a gente precisa sentir dor para que a gente tome cuidado para não ter os devidos riscos, né, com a saúde. A gente tem alguns estudos, existem algumas raras pessoas no mundo que não sentem dor, né? É uma síndrome, né, que as pessoas têm, que tem um processo nos neuroreceptores que ela não sente dor. Mas essas pessoas geralmente têm uma vida curta, né, em função de não sentir dor, né? A gente tem um caso famoso que foi estudado, que a pessoa tinha essa síndrome e ela cometia todo tipo de lesões, desde morder a língua, né, ao falar. Então, toda vez que ela falava, ela mordia um pedaço da língua. Depois, ela se queimava na cozinha, ela fazia contusões porque ela esbarrava nas coisas e não sentia, né? Até se quebrar. Então, e essa pessoa, ela teve uma vida que se encerrou aos 29 anos. Então, a dor é muito importante para a nossa sobrevivência. Então, a gente precisa. Mas a dor aguda, a dor crônica, ela é desnecessária. A gente precisa cuidar, investigar o que acontece para que a gente não tenha dor. Deixa eu ver se ficou alguma dúvida aqui. Alguém mandou alguma coisa, fazendo alguma pergunta. Você pode falar sobre uma dor crônica associada a um trauma físico. Sim, geralmente a dor crônica, ela aparece depois de uma dor aguda. Então, assim, ela surge primeiro a dor aguda, teve um trauma qualquer, e esse trauma ele aparece depois como um gatilho para que a dor reapareça. Como a gente tem uma questão emocional, na semana que vem a Edna vai dar continuidade a esse assunto, falando da visão germânica da dor, né? Então, o que acontece com o processo da dor? Ele fica gravado lá, né? Ele está associado a um trauma qualquer que aconteceu. Eu sempre falo aqui que 85% das nossas enfermidades ela tem um princípio emocional. Ela surgiu através de um trauma qualquer. E esse trauma, às vezes, causa lesão, às vezes causa
por exemplo, pessoa que caiu do cavalo e quebrou o membro, né? Ela se curou, o trauma passou, né? A lesão acabou e a dor não acontece. Aí ela começa a ter um gatilho que toda vez que ela entra num lugar parecido com o lugar onde ela caiu, a dor volta, né? Então, isso é uma dor crônica associada a um problema físico, né? Então, assim, a queda do cavalo foi físico, foi uma dor aguda, não? Mas o trauma que ficou, ele fica repetindo e toda vez que um determinado gatilho, e às vezes eu estou falando aqui de entrou foi num local parecido, mas às vezes não pode ser qualquer coisa. Às vezes o cheiro da grama onde ela caiu que aparece pode ser às vezes coisa simples, né? O, a iluminação do dia que ela sofreu o trauma, o barulho que ela ouviu quando ela sofreu o trauma, isso tudo podem ser gatilhos emocionais que disparam e ela sente dor a partir desse momento, né? Então, crianças que apanharam na infância e aí passam a vida e quando adulto, quando tem determinadas situações que remetem àquela situação que ela sofria quando criança, ela sente dor, né? Por isso que tem esse comentário de que tem gente que vira e fala assim: ah, depois que eu quebrei o meu braço, toda vez que chove, toda vez que muda o tempo, o meu braço dói, né? É porque está ligada ao trauma, né? Ela sente o trauma, ela volta àquela situação e a dor, né? Ela volta de forma crônica e aí a pessoa começa a sentir a dor novamente, né? Então, é assim que acontece. Você está falando que o vídeo está virado. Deixa eu ver se eu mexer aqui, se eu consigo colocar ele na posição. Não sei se é para todo mundo. Vamos ver se agora melhorou. Agora melhorou. Ótimo. Então, vamos tentar fazer assim. Então, esse é basicamente a questão da dor. Então, a gente entendeu aqui como que é a fisiologia da dor, né? Como é que ela acontece no nosso dia a dia. Aí, como é que os óleos essenciais entram nesse processo, né? Como é que a gente faz o óleo participar desse processo e nos trazer alívio, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre é que a percepção da dor é individual, né? Então, ninguém pode ir lá e julgar a dor do outro, né? Dizer que dói ou não dói, que isso dói, né? Em mim dói, em você não dói, isso não existe, né? Mas o comportamento que você tem com relação à dor, ela pode aliviar ou acentuar, né? A mesma coisa acontece com óleo. Então, quando eu introduzo o óleo essencial na vida da pessoa, esse óleo pode aliviar a dor com mais intensidade ou menos intensidade para cada um para cada uma das pessoas, né? Então, o óleo pode ser mais efetivo para um ou para outro. Depende muito da origem da dor, né? Da causa raiz que essa dor provoca. Sim, existe
o desgaste natural, né, não só das articulações, mas também dos nossos sistemas como um todo, né? A idade, a pergunta foi se existe uma dor proveniente do desgaste. Ela pode, sim, ocorrer pelo desgaste físico, a idade, mas, na maioria dos casos, ela está ligada a um trauma, né? Esse é o que acontece. Apesar da idade, né, não é uma regra, né? Tem muita gente que tem idade avançada e não tem dores, né? Então, não é uma regra. Eu costumo dizer, sempre levando em conta a minha mãe. A minha mãe era uma senhora, minha mãe já faleceu, minha mãe faleceu com 94 anos, né? Voltando da academia, minha mãe fazia academia, dava aula, com 94 anos ela dava aula, ela estava voltando da academia a pé para casa, quando um caminhão num posto de gasolina manobrou e não viu ela passando na calçada, né? E atingiu ela em cima da calçada, ele saindo do posto de gasolina de ré. Então, a minha mãe não sentia dores, né? Então, não é uma questão de idade. E ela tinha toda a disposição do mundo para continuar a sua jornada, né? Então, o desgaste, geralmente, está ligado também a uma questão emocional, né? Pode pesquisar que você vai encontrar aí alguma coisa no seu passado que causou esse desgaste, né? Mas vamos lá, né? Então, como é que o óleo essencial pode nos auxiliar nesse processo? A gente tem um grupo de óleos essenciais que são analgésicos, né? São anti-inflamatórios, né? Então, eles já trabalham por si só com características para aliviar a dor, né? Então, quando ele trata a inflamação, que também é um processo que causa dor, quando ele é analgésico, né? Então, ele trabalha os nossos, chama nociceptores, né? Nociceptores, que são os receptores da dor, são aquelas células nervosas que levam a sensação de dor do nosso organismo para o cérebro, né? Alguns óleos, eles diminuem a sensibilidade desses neurônios, né? Então, eles não tendo a sensibilidade, eles não conseguem transmitir, fazer a sinapse, né, que é a passagem de um neurônio para o outro da informação. Então, aí ele diminui a dor. É assim que os analgésicos funcionam, né? Eu tenho um neurotransmissor aqui, um neuroreceptor aqui, né? Uma célula nervosa aqui, uma célula nervosa aqui. Esse espaço que existe entre eles é a sinapse. A hora que passa a informação elétrica de um para o outro, eu venho aqui e inibo esses transmissores ou inibo esses receptores, então diminui a sensação de dor. Então, é assim que funciona. E a gente tem uma série de óleos essenciais que têm essa característica. Eu estou falando de óleo de bétula, de camomila, cravo da Índia, hortelã, lavanda, olíbano. Esses daí são quase todos, esses todos são analgésicos, né? Além disso, tem o alecrim, capim-limão, eucalipto, funcho, o próprio limão, manjericão, né? A manjerona, né? Que é a mãe dos óleos, pimenta negra, salve-esclareia, tomilho e melaleuca. Esses têm características na sua formulação química de analgésicos, né? Então, esses daí são óleos que realmente ajudam nesse processo.
Aí a gente tem alguns que afetam os neurotransmissores dos hormônios, né? Que são responsáveis também pelo prazer, pelo alívio, tal. Então a gente está falando aí de que acelera a produção de dopamina, de serotonina, né? A neuroadrenalina. Então a gente está falando de um óleo, por exemplo, bergamota. Então você fala assim, Marco, mas bergamota tira dor? Ele alivia a dor porque ele estimula a produção de hormônios de alívio, né? Então, dependendo do tipo de dor, ele pode ser muito interessante nesse processo. Então, quando eu tenho um trauma, é analgésico, né? Mas quando eu tenho uma questão emocional, bergamota, né? Eu posso ajudar bastante com a bergamota. Existem alguns óleos que são aquecedores, né? Eles aquecem o local. Por quê? Porque eles têm aquele 1,8 cimenol, né? Ele vai ajudar a aquecer o organismo. Então, a gente está falando do eucalipto, né? Por exemplo, que ajuda aquecendo a área que está lesionada. Tem outros que são inverso, né? Que eles são refrescantes. Então, por ser refrescante, porque ele tem mentol na sua fórmula, então o mentol, o que ele faz? Ele resfria a área que tem a dor. Então, aí a gente está falando, por exemplo, do hortelã, né? Que é rico em mentol. Então, o que acontece, por exemplo, quando a gente usa hortelã-pimenta, né, na nossa cabeça para diminuir a dor de cabeça? Ele resfria o local, então ele diminui a circulação sanguínea, então com isso ele diminui a ação dos neurotransmissores, então ele dá um alívio à sensação de dor. Essa é a função do hortelã-pimenta na questão do resfriamento, né? É assim que funciona. Algumas outras dores são espasmódicas, né? Você tem espasmos. Por que acontece o espasmo? Porque o músculo ele funciona independente da nossa vontade para tentar proteger o organismo, seja de uma lesão, né? Seja de um ferimento ou de uma inflamação. Então, ele vai lá e dá o espasmo muscular para que ele possa diminuir, proteger aquela área onde está acontecendo algum intempérie. Por exemplo, a gente tem espasmos na barriga. Por quê? Porque o intestino está com algum problema, né? Então o músculo vai lá e se contrai para proteger aquele local e o antiespasmódico dá um alívio. Então são dores diferentes, né? Nesse processo a dor é diferente. E os óleos espasmódicos, eles geralmente têm acetato de linanida, né, que é uma característica química que tem dentro do óleo. É o que acontece, por exemplo, com a lavanda, né? Então, quando você utiliza a lavanda, por exemplo, na região da barriga, vai diminuir o espasmos, a cólica que você tem. Então, lavanda é bom porque ele alivia o músculo, né? Essa substância, o acetato, ele vai entrar e não vai permitir que o músculo tenha o espasmo que causa a dor naquela localidade. E o espasmo pode acontecer em qualquer lugar, né? Às vezes é espasmo muscular, então você às vezes tem dor no ombro, a gente conhece mais a região digestiva e reprodutória, né? Então, mulher sofre muito com as cólicas menstruais, tal. Então, a lavanda pode ajudar bastante nesse processo, né? E aí a gente tem também alguns componentes, né? Que é o caso, por exemplo, dos anti-inflamatórios, que diminui essa ação porque eles têm ações analgésicas tópicas. Ele diminui a inflamação e faz uma ação analgésica.
eu estou falando aí, por exemplo, do capim-limão, que tem o citronelol, né? Ele ajuda nesse processo, né? Então, a gente consegue fazer aí um anti-espâmico, né? Com esses óleos. Então, o anti-espamódico é a lavanda, é a camomila alemã, é o capim-limão, né? Ajudam bastante nesse processo, né? Então, alecrim, eucalipto, né? Hortelã-pimenta, sálvia, anis estrelado, camomila romana, cravo da Índia, esses também são espamódicos, né? Mas eles trabalham com os éter-terpênicos, né? Eles ajudam a fazer, não é como o acetato da lavanda. Aqui eles trabalham com outra substância que também tem o mesmo efeito de alívio do espasmo, né? Então, você consegue realmente ter aí um processo espasmódico interessante, né? Alguns outros óleos que também têm essa característica é o gerânio, né? A rosa, a lavanda, o lavandim, manjerona, o petigram, né, de laranja amarga, o wintergreen, o ylang-ylang. Todos esses óleos, eles ajudam a diminuir dores como cólica, como dores de espasmo. São dores oriundas de processo inflamatório, né? Esses óleos são mais imunorreguladores, tal, então eles aliviam bastante a dor, né? Quando a gente está falando dessa questão dos inflamatórios e de imunorreguladores, a gente tem óleos específicos que a gente pode também utilizar, que é a camomila romana, o cardamomo, o cravo da Índia, o eucalipto, o gerânio, hortelã-pimenta, lavanda, noz moscadas, pinheiro-anão, melaleuca. Esses óleos também ajudam muito nesse processo anti-inflamatório. Vocês vejam que tem vários óleos com várias características diferentes, né, com vários agentes químicos ativos que fazem, que têm características diferentes, mas resultados semelhantes. Isso acontece com quase todo óleo. O óleo, para ser puro, ele tem que ser, além de puro, né, além de ser só óleo, né, ele tem que ser completo. O que é um óleo puro e completo? Óleo puro é que foi extraído da planta, não tem nada misturado nele. Então, ele é puro. Mas, para ele ser completo, ele precisa ter um percentual da substância ativa conforme uma regulamentação que existe mundialmente. Existe um índice, né? Então, o hortelã-pimenta, para ser hortelã-pimenta, ele tem que ter 83% de mentol. Se ele tiver 50% de mentol, ele não é um óleo completo, né? Ele pode ser puro, mas ele não é completo. Para ser completo, ele tem que ter lá os 83% de mentol, e além de ser puro, né? E aí ele vai ter outras substâncias que completam, né, até chegar ao 100%. Então, aí ele vai ter outros componentes, né? E todo óleo tem vários componentes. Então, o ativo, ele tem que seguir essa tabela para ele ser completo. E esse óleo é que é determinado como puro, completo, é que a gente pode utilizar. Por que ele tem essa variação? Porque quando eu pego um óleo essencial, por exemplo, a hortelã-pimenta, se eu não pego ele da origem, onde ele é produzido, onde ele foi estudado, né? Vou dar um exemplo aqui que fica claro, que é a lavanda, né? Então, a lavanda que é estudado mundialmente é a lavanda francesa, produzida lá na França ou na Bulgária, então na região da Europa,
né? Que tem um determinado clima, tem uma determinada temperatura, que tem uma condição de vento, de pressão atmosférica, então, diferente de qualquer outro lugar do mundo. Então, lá, a planta que é produzida, lá onde é extraído o óleo essencial, ela foi estudada, né? E o óleo essencial de lavanda, ele foi definido como um padrão de puro e completo, baseado na planta que foi feita naquela região. Quando eu pego uma lavanda produzida no Brasil, porque foi plantada no Brasil, eu extraio o óleo essencial de lavanda da planta no Brasil, ele é um óleo puro. Mas quando eu vou medir a quantidade de substâncias químicas que tem dentro de cada um, eu vou chegar, fazer um comparativo. A lavanda francesa, ela vai ter uma quantidade de componente que vai dizer que ela é completa, porque ela vai ter lá mais de 85%, 90% daquela substância ativa que faz dela uma lavanda, enquanto a lavanda brasileira vai ter, que é a lavanda da planta brasileira, que podia ser feita que podia ser plantada não necessariamente no Brasil, mas poderia ser plantada na África, na Austrália ou em qualquer outro lugar do mundo, ela vai ter uma quantidade de substância ativa muito menor do que a substância da lavanda francesa, né? Por quê? Porque ela tem outro solo, outra temperatura, outra característica, outro tipo de condição ambiental que essa daqui não tem. Então, ela não é completa, né? Ela vai ser pura, porque vai ser extraída no mesmo processo, é de planta, mas ela não é completa, né? Então, essa é a comparação. Além disso, né, o que acontece? Os estudos que foram feitos com a planta francesa não necessariamente foram feitos com a planta brasileira, né? Ou com qualquer outra planta de qualquer lugar do mundo. Então, as características terapêuticas que tem na planta da lavanda francesa, bulgária, lá que ela é feita, não são as mesmas que são nas outras plantas. Então, quando eu utilizo uma planta que não a mesma, tem a mesma origem, o que pode acontecer é que o efeito que eu espero do óleo essencial não é o mesmo que vai estar, que os estudos foram baseados. Então, eu posso ter uma variação, que pode ser para mais ou para menos, mas que eu não sei, porque essa daqui não foi estudada ainda, né? Como foi aquela que originou os estudos que tem internacionais, que estão disponíveis aí para a gente consultar, né? Então, essa é a variação. Quando a gente fala de lavanda, por exemplo, a gente tem lá a lavanda planta francesa, feita lá na Bulgária, é uma espécie que é produzida no Brasil, inclusive tem outro nome, é de outra espécie. A lavanda francesa, se eu usar o óleo essencial, ele vai ser ansiolítico, ele vai acalmar, ele vai ser um produto tranquilizante que vai ajudar a pessoa a dormir. Quando eu uso óleo de lavanda brasileiro, né, feito da planta brasileira ou qualquer outro local, essa planta ela é excitante, ela não é calmante, como a lavanda francesa. Por quê? Porque as características do solo fez com que essa planta desenvolvesse uma característica química, né, no óleo essencial que contém acetona, né? E por isso ela é estimulante, né? Diferente da lavanda francesa. Então, alguns cuidados que a gente tem que tomar quando a gente usa óleo essencial. Então, vocês vão ver que muitos óleos têm várias funcionalidades, né, para várias situações diferentes, porque eles têm vários produtos aí na sua composição. Então, ele tem o princípio ativo,
eles têm os princípios secundários, que são aqueles componentes químicos que completam esse óleo, e eles têm uma outra divisão que chama traço, né? Que é resquício de algumas características, né? Então, é assim que o óleo essencial é dividido. Princípio ativo, princípio secundário e traço, né? Então, às vezes, o óleo tem traço de alguma coisa, né? Traço de mentol, traço de outros componentes que vão aparecer na composição. Aí, geralmente, algo em torno de 90% é o principal, 8 a 9% é o secundário e abaixo de 2%, 1%, são vários outros que são traço que está disponível no óleo essencial, né? Então, isso a gente tem que levar em conta quando a gente vai aplicar o óleo para qualquer situação. A dor não é diferente. Então, a característica do óleo é muito importante na hora que a gente usa para dor. Então, eu falei dos óleos pré-inflamatórios, né? Então, ainda existe a camomila romana, o cardamomo, o cravo da Índia, que são aqueles que a gente também trata, né? E aí eu trouxe aqui uma indicação para a gente ilustrar, que perguntaram durante o dia se a gente podia falar, na questão da fibromialgia, né? Então, a fibromialgia é uma condição emocional, né? Por isso que ela não tem cura, né? É assim, eu abro muitas aspas aqui quando eu digo que não tem cura, né? Por quê? Porque, como ela é emocional, a gente não encontra uma cura com um remédio, algo direcionado a esse processo. Mas, como a gente já ouviu, e a Edna fala isso com muita maestria, a gente está falando de que não existe doença incurável. Existe paciente incurável, né? A pessoa não quer ser curada, né? Ou ela tem resistência àquela cura, né? Por uma questão diversa. Isso não quer dizer que ela não queira fazer, mas é que às vezes ela não tem consciência de que ela consiga se curar, né? Então, quando ela não tem consciência de que ela consegue se curar, muitas vezes ela não consegue ter resultado com o tratamento, né? Porque ela simplesmente não acredita no processo de cura, né? Então, às vezes, ela fica parada, né, prostrada, e isso geralmente é o subconsciente funcionando, né? Ela não tem dimensão do poder que ela tem. Aí não há remédio que funcione nessa situação, né? Então, por isso que a gente tem casos de cura de câncer, casos de cura de Alzheimer não, mas de doenças crônicas muito severas, tal. E tem casos de pessoas que né, se vão por causa de gripe, né? Então, as situações são diferentes para cada pessoa. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. A fibromialgia é um processo de uma doença autoimune, ou seja, ela acontece por um desequilíbrio emocional que faz com que o nosso sistema imune comece a combater as nossas células das nossas articulações, e isso começa a transformar de dor. Então, a gente tem uma série de óleos que ajudam nesse processo, atuando cada um no processo da dor, né? Não necessariamente diretamente na dor, mas nos processos que podem causar dor. Então, tem um estudo bastante vasto com a utilização da lavanda
para a diminuição da dor da fibromialgia. Você vai inalar ou vai usar de forma dérmica, né, no pulso, aqui assim, você pode passar no pulso, por 4 semanas antes de dormir. Ele é ansiolítico, então ele vai aliviar, e muitos estudos garantem que as pessoas melhoraram significativamente com a utilização da lavanda na questão da dor desse processo, né? Mas você pode usar compressas, você pode fazer uma série de ações. Aí você tem óleos para tratar cada um dos sintomas, né, que a fibromialgia traz, né? Então, você pode utilizar, por exemplo, a bergamota, que ela alivia o estresse. Então, usar diariamente bergamota, ela vai diminuir o estresse, então, geralmente, vai dar uma sensação de alívio. Como eu falei antes, a bergamota tem essa função, né, de trazer energia para o organismo, então você tem alívio da dor, né? Você pode utilizar o gengibre é analgésico, né? Ele funciona como um analgésico, então ele diminui as dores, né? As dores pelo corpo. O capim-limão diminui a pressão sanguínea, então com o alívio da pressão sanguínea, ele também ajuda no processo da diminuição da dor. Você tem o ylang-ylang. O ylang-ylang traz conforto emocional, né? Então, quando você está com as emoções em dia, que você está calmo, que você consegue respirar normalmente, você tem um alívio no processo da dor, né? Então, você vai ter aí uma questão de relaxante, né? Que vai conseguir que você tenha um processo com menos dor ao longo do seu dia, né? Geralmente, quem tem fibromialgia, a fibromialgia impede que a pessoa durma bem. Por quê? Porque ela está sentindo dor, ela se mexe na cama, ela fica muito tempo deitada, não? Incomoda, não? Então, o manjericão, por exemplo, vai ajudar ela a relaxar, ele é calmante, ele vai conseguir aliviar o processo de insônia. Então, a pessoa dorme melhor, ela vai conseguir ter um dia mais produtivo no dia seguinte, né? O eucalipto alivia as dores musculares, né? Então, aquelas dores que são em função da fibromialgia, né? Porque você se posiciona de uma forma diferente, né? Você acaba estressando alguns músculos, tal. Eles também ficam doloridos, tal. Então você alivia com óleo de eucalipto. O alecrim, ao contrário do capim-limão, ele aumenta a pressão sanguínea, né? Então ele vai ajudar como um estimulante. Então, aí você pode utilizá-lo como estimulante, né? Então, cada caso é um caso, então tem que estudar aí a pessoa. Então, eu estou dando aqui alguns óleos que depende dos sintomas que a pessoa tem. Então, evidentemente, que aquela pessoa que vai utilizar o capim-limão para diminuir a pressão, ela não vai usar o alecrim, né? Mas aquelas que têm pressão baixa, tal, e que precisam, né, de um estimulante, tal, então utilizam o alecrim para o estímulo, né? A pimenta preta ajuda nas articulações, né? Na dor articular. Então ele atua diretamente nas articulações, ajuda a diminuir a dor das articulações, né? E o ciprestes alivia a dor nas pernas. Então, as pessoas que têm dor nas pernas, que têm varizes, tal, que têm problema circulatório nas pernas, que também causam dor, e que é um quadro de quem tem fibromialgia também sente dores nas pernas, tal, porque fica numa posição inadequada, tal, ela
ela pode ajudar com os ciprestes, né? Então, aqui é uma combinação de óleos, onde a gente vai usar conforme os sintomas que forem apresentados, né? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre dores, né? E eu estou aqui à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar com o grupo, ou alguma colocação, a gente está aqui à disposição, né? Deu o nosso horário, né? Eu tentei ficar dentro daí do tempo que a gente tem, mas eu estou à disposição aqui. Bom, a gente está, eu continuo à disposição, se vocês quiserem também podem mandar mensagem no grupo, a gente responde lá pelo grupo. Como eu comentei, a Edna vai dar uma continuidade aqui na semana que vem com uma visão germânica da dor, e a gente está disponível para vocês aí através do grupo, ou então lá no nosso Instagram, Terapias Integrativas Oficial, vocês podem lá curtir a gente e tirar algumas dúvidas lá, que tem um material bem interessante. No grupo eu estou sempre colocando aí algumas matérias aí que a gente vai achando interessante. Tá bom? Desejo a todos uma boa noite. Espero que tenha sido esclarecedor aí, tenha ajudado vocês aí no trato da dor. Tá ok? Uma boa noite para vocês. A gente vai ficando por aqui, então.